Olá, queridos alunos! Você sabia que existem vários mitos na alimentação e que o aluno de nutrição, como futuro nutricionista, precisa entender que existem esses mitos? Vamos entender o que é, por exemplo, os mitos na alimentação? Vamos lá? Então, mitos na alimentação. Então, a cultura alimentar, existem mitos, né? E esses mitos, eles são comumente presentes na cultura. Os mitos, eles são ideias ou eles são crenças populares que não vai ter o quê? Base científica. Então, se não tem base científica comprovada, eu, como futuro nutricionista, não posso utilizar esses mitos como uma estratégia para ser utilizado pelos meus pacientes, por exemplo, não é isso? Mas que são amplamente aceitos e, claro, os mitos são passados o quê? De geração em geração. Então, na realidade, o que são os mitos alimentares? São crenças incorretas ou exageradas sobre o efeito dos alimentos que muitas das vezes são transmitidos pela tradição, pela mídia ou pelo senso comum. E que não tem o quê? Embasamento científico. E eles podem surgir como, professora Nete? Através de uma interpretação errada da ciência. Então, eu posso estar utilizando ali dados, né, de um estudo e eu interpreto incorretamente esses dados, ok? Moralismo social ou religioso. Então, eu posso atribuir um determinado alimento a uma questão religiosa, mas pode ser, né, uma questão religiosa, mas não necessariamente faça parte daquela região, daquela religião, e isso seja utilizado como uma estratégia, né, como um mito. E, na realidade, de fato, o alimento não causa nenhum mal, por exemplo, ok? O medo. A gente tem cada vez mais uma crescente, não sei se vocês já ouviram falar, do terrorismo nutricional, em que o açúcar, o glúten, né, a gente teve um tempo atrás o ovo e o colesterol do ovo, que as pessoas não poderiam comer, senão iriam infartar, senão iriam ficar diabéticas. Então, a gente tem uma crescente desse medo, né, de comer pão, não pode comer arroz e feijão. Então, é um terrorismo nutricional que muitas das vezes são mitos e não tem base científica, né? O modismo, né, as dietas da moda que não tem embasamento científico e que muitas das vezes contribui para implicações na saúde física e na saúde mental. O marketing, que se não for feito com um olhar ético, pode contribuir também para o prejuízo, tanto na saúde física quanto mental, né, dos seus futuros pacientes. Então, mito bem comum, né, que alho e cebola faz o cabelo crescer. É verdade isso? Claro que não. Qual é a verdade? Uma alimentação balanceada, equilibrada, vai fornecer os nutrientes necessários para o crescimento do cabelo, né? Então, muitas das vezes a gente vê esses mitos sendo mencionados, né, citados, sem o quê? Sem embasamento científico, né? E qual é a diferença, por exemplo, quando a gente fala de uma alimentação em que eu tenho um olhar para uma alimentação sagrada e uma alimentação profana? Né? Esse conceito ele vem principalmente da antropologia e da sociologia. E aí, quando a gente entende esses conceitos, a gente consegue compreender, né, quais são os fatores que os diferenciam. Então, quando a gente fala do sagrado na alimentação, a gente está falando ao divino, ao espiritual, ao ritualístico. Quando a gente fala do profano, a gente está falando do cotidiano, do comum, né, de algo que é material. Então, quando eu falo do sagrado, eu estou falando de respeito, referência ou um tabu. Quando eu estou falando do profano, é algo rotineiro, é algo prático. Então, por exemplo, não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Isso é algo sagrado, ok? Ou comer pão no café da manhã é algo profano. Eu como pão todo dia no café da manhã, né? Então, isso não tem nada de sagrado, é profano, ok? Quais são os exemplos de mitos mais comuns na nutrição? Por exemplo, o ovo, né? O ovo, por muito tempo, ele foi o quê? Vilão. Se você comesse ovo todos os dias, você ia ter o quê? Maior risco de doenças cardiovasculares com elevação do quê? Do colesterol plasmático, não é isso? Então, comer ovo todos os dias é vilão, não é isso? Era algo que estava associado ao ovo ser vilão. Mas já está claro na literatura, os estudos recentes,
nem tão recentes assim, porque a gente sabe que isso vem sendo abordado claramente na literatura, mostra que o consumo moderado de ovos não aumenta o risco de doenças cardíacas em pessoas saudáveis, que o colesterol dos alimentos não afeta o colesterol plasmático. Olha que interessante. Então, dessa forma, o excesso de gordura saturada, o excesso de gordura trans está associado diretamente às doenças cardiovasculares e o colesterol do ovo não é mais vilão, não é isso? Por isso que a gente precisa entender os mitos que estão associados à alimentação e o nutricionista precisa ter base científica. Porque se o nutricionista tem base científica, logo ele vai saber orientar bem o seu paciente sem utilizar estratégias que são mitos e que não têm evidência clínica comprovada cientificamente, ok? Isso é muito importante. Então, outros mitos comuns. Beber água durante a refeição engorda. Pelo amor de Deus, né, gente? A água não tem caloria e pode até ajudar na digestão. Se é um indivíduo que tem uma digestão lenta, pode ser que o excesso de água possa contribuir, né? Pode contribuir o excesso, então 1 litro de água ali na refeição pode contribuir para um retardo na digestão, mas de uma forma geral, para idosos, a ingestão de água com a comida ajuda na questão da saliva, na deglutição. Então tem um pouquinho de cuidado com isso. Carboidrato à noite engorda. Gente, pelo amor de Deus, não é o horário que você come o alimento. Não existe um reloginho fisiológico, à noite comeu pão, engordou. Não, é o excesso de caloria ao longo dos dias que vai contribuir para o seu ganho de peso e não o horário. Glúten faz mal para todo mundo. Não, gente, glúten faz mal para indivíduos com doença celíaca, ok? Indivíduos que não conseguem digerir bem gliadina e glutenina. Todavia, já tem estudos mostrando que tem indivíduos que são intolerantes ao glúten e não são celíacos. Nesse caso, também o glúten faz mal. Mas fora isso, não é para tirar o glúten de todo mundo. Comida light sempre é mais saudável? Claro que não. É light em quê? Light em gordura, light em sal? É light em quê? Como estão os ingredientes e os tipos de ingredientes que estão sendo utilizados nessa comida? Porque pode ter mais sódio, mais aditivo e mais conservante, fica atento. Leite faz mal para adulto, pelo amor de Deus, leite é nutricionalmente completo. Se a gente precisa melhorar o controle de qualidade, aí já é uma outra conversa. Mas que o leite é nutricionalmente completo e saudável e que traz um equilíbrio para o consumo de proteína, de cálcio, de minerais e vitaminas de uma forma geral, que tem uma ação anti-inflamatória e não inflamatória, não faz sentido, né? Então, a maioria tolera bem o leite e não tem problema com intolerância e ele é nutritivo. Olha os mitos aí, talvez você tenha se encontrado em algum mito desse, né? Talvez já tenha até falado. A gente precisa ter base científica. Dessa forma, como a gente pensa em cultura e alimentação, a gente tem que entender que pode ser que essa cultura alimentar esteja cheia de mitos, que sejam senso comum ou desinformação. Então, a gente precisa ser um profissional que traz evidência científica e clara para diminuir toda essa desinformação. Entender que o sagrado, o profano, mitológico te faz ajudar a enxergar a cultura e a ciência, e que a cultura e a ciência se encontram, às vezes se chocam, mas que, consequentemente, contribuem diretamente para o que a gente, né, busca como alimento ou como a forma que a gente se alimenta. E é incrível o profissional de nutrição entender o quanto a ciência, atrelada à cultura, contribui diretamente para um plano alimentar individualizado, um plano alimentar que envolva o paciente e, consequentemente, permita uma escuta ativa.